Irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, os versos 35 até o verso de número 43, irmãos. Nós vamos ler esse texto como referência para a meditação na palavra de Deus desta noite, né, irmãos? A gente costuma ler o texto, expor o texto, explicar o texto para os irmãos, e depois a gente aplica, né, para os nossos corações as lições que nós extraímos dessa história bíblica, dessa narrativa bíblica, com o intuito de que a mensagem ela possa provocar em nós uma transformação, né, uma mudança. Senão não faz sentido a gente ouvir a palavra de Deus, se nós não aprendermos, se nós não compreendermos e não aplicarmos para as nossas vidas, né? Hoje todo mundo compreende de tudo, mas na hora da prática, da aplicação, de colocar em ações o que nós aprendemos, aí nós falhamos. Né? Hoje todo mundo opina sobre tudo, mas na hora de viver, às vezes a gente deixa um pouquinho a desejar. Né? Hoje são muitos dedos apontando para todos os lados, mas na hora de pôr em prática, aí o negócio é diferente. Certo? E nós precisamos aprender a entender o texto e aplicar o texto para a nossa vida e viver. Né? Viver é colocar em prática, através das nossas ações, no trabalho, na escola, na faculdade, qualquer lugar. Tá? Senão não faz sentido, né, Carlinhos? Diz amém aí, Carlinhos. Carlinhos, não ouviu amém? Amém. Carlinhos, eu estava aqui querendo escutar a voz do Carlinhos hoje. Eu escutei agora, viu? Amém. É porque você está distante aí de mim, né? Ele está bem aqui, eu escuto ele. A euforia dele, louvando, exaltando o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ok. O Senhor ouviu o seu amém, em espírito, né? Eu só não ouvi em verdade. Amém? Amém. Diz assim, meus irmãos, texto bíblico. Aconteceu que, aproximando-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que é aquilo? Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele declarou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou-lhe que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar, irmãos. Deus Santo, a tua palavra, ela é poderosa para provocar em nós as mudanças mais maravilhosas da nossa vida, na nossa vida. Por isso, nós queremos pedir nesta noite, meu Pai, que o Senhor fale ao meu coração especialmente, e também aos corações dos nossos irmãos que aqui estão, para que nós possamos juntos aqui, Senhor, absorver
a tua mensagem, para que possamos distribuí-la, reproduzi-la da maneira que o Senhor quer, através dos nossos testemunhos, Pai Santo. Deus, aplica esta palavra aos nossos corações. Usa o teu servo, que está aqui para falar tão somente aquilo que o Senhor propôs em seu coração. Que em espírito, Senhor, o Senhor me ajude a transmitir a tua palavra nesta noite, nesse lugar, para que haja compreensão dela. Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós poderíamos aqui extrair vários temas dessa narrativa bíblica. Todo mundo que lê essa narrativa, porque ela não é uma narrativa de difícil, ou difícil de compreendermos. A compreensão dessa narrativa ela é muito simples. Dependendo do ponto de vista seu, talvez você extraia, ao ler essa narrativa, uma lição específica que combine com você. Eu já li essa narrativa, confesso para os irmãos, várias e várias vezes. Mas sempre que eu me deparo com essa história, eu aprendo uma coisa nova. Para mim é algo novo que Deus falou no meu coração. Se já falou aí para outra pessoa, amém. Porque Deus fala de maneiras diferentes, ou iguais até com algumas pessoas. Mas o fato é que a narrativa ela tem muitas lições, muitos temas nós poderíamos trabalhar aqui, abordar nessa noite. E hoje nós vamos pensar, irmãos, na questão de nós sairmos da beira do caminho, certo? Saia das margens da estrada e entre no caminho em direção a Jesus. É o tema que nós vamos refletir. Está na hora de nós sairmos das margens da estrada e começarmos a seguirmos Jesus pelo caminho. O caminho dele. O caminho do nosso mestre. Nós estamos num ambiente, irmãos, muito complicado. Hoje pela manhã nós falamos sobre a questão das nossas famílias na sociedade contemporânea, no âmbito do avanço tecnológico. E a gente começou aqui a ouvir os irmãos. Falamos de várias síndromes que o sistema da tecnologia tem causado nas nossas famílias, no ambiente familiar, né, entre pai, mãe, filho. E a gente está diante de um problema gravíssimo. Nós falamos hoje pela manhã, aqui na Escola Bíblica Dominical, de uma síndrome nova, né, que deram um nome, que é a questão do transe iversivo, ou imersivo, certo? Que é essa questão de que alguns dos nossos filhos, devido a essa dependência da tecnologia, eles estão vivendo de uma forma superficial, e esse transe imersivo faz com que os nossos filhos, eles se adequem mais ainda com as redes sociais, ou seja, eles passam a viver o mundo virtual como sendo um mundo real. E aí, nós estudamos aqui, eu expliquei para os irmãos, trouxe conceitos filosóficos e psicológicos também, e trouxe conceitos bíblicos. E nós entendemos que o problema está no avanço mesmo da sociedade. Nós estamos, graças a Deus, irmãos, vivendo na era da informação. E a gente sinalizou e pontuou aqui os pontos positivos do avanço tecnológico. Hoje pela manhã. Tem muita coisa boa. Agora inventaram um tal do IA é o nome? Que quando você faz pesquisa no Google, aparece a primeira coisa que aparece logo esse tal desse IA. É bom, porque tem a informação completa. Foi falado aqui que os irmãos usam no trabalho. Quem trabalha com internet utiliza muito esse chat GBT, esse negócio
GBT mesmo? Isso. Se eu falei errado, os irmãos, o Paulinho falou certo aqui. Copiou o que o Paulinho falou, né? Que ele entende. Que aí você pega a sua informação, coloca lá uma foto sua e ele transforma com as informações que ele tem lá nos arquivos dele. Então nós chegamos no século XXI, quase que no final, né, do século XXI, estamos no século XXI, avançando dessa forma, tendo que conviver com o avanço tecnológico. E aí as coisas estão ficando superficiais. Me disseram aqui que é só você colocar o tema de uma redação hoje lá nesse chat, né, e colocar, eu quero uma redação completa, aí o computador vai lá, aqui, vai lá, faz a prova e tu passa direto, não precisa nem pescar mais. Esse negócio de pescar é coisa do passado, viu, irmã? Professora. Agora o menino já traz a redação pronta, né? Aí você vai decorar aqui, o menino que foi inteligente, chega lá, ele passa, tira 10, a professora inteligente, passou sem saber ler, né? Coisa bonita. Mas é porque o avanço tecnológico, né, irmã Beatriz? Aqui tem um pessoal que passa em Itarema sem saber ler, né? Termina o primeiro grau sem saber ler. Vocês pensam que é brincadeira? Vocês pensam que é brincadeira que eu estou falando? Tem coisa que eu falo sério. A professora está aqui. Certo? Então, hoje, irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo nesse ambiente. A gente tem que empurrar e tem que acompanhar de qualquer forma. Porque o ambiente está acelerado e se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. É por isso que o povo anda burlando o sistema hoje, porque quer estar num padrão igualitário a todos. Todo mundo está indo, eu vou também, de qualquer jeito, eu vou chegar. E as oportunidades são as mais diversas possíveis. A gente está avançando desse jeito. Aí as coisas estão ficando muito superficiais. Aí as síndromes, os anseios aumentam a cada dia. Tá bom? E os psiquiatras estão morrendo de ganhar dinheiro aí. Certo? Por conta disso. E louvado seja Deus, ele se capacitou para isso. Ele vai ganhar o dinheiro de vocês. Tá certo? Talvez até o meu também daqui uns dias, porque eu não sei se eu vou endoidar daqui para lá nesse ambiente também. Né? Mas, irmãos, o fato é que o negócio não está fácil para ninguém. E aí nós vamos pensar sobre isso. Nós estamos sendo influenciados demais, irmãos. Nós estamos sendo... as coisas do mundo estão impregnando na nossa vida, no nosso dia a dia. Certo? As novidades tecnológicas estão nos influenciando e nós estamos adentrando neste caminho que para muitos é um caminho sem volta. Tá? Como eu falei para os irmãos, eu não estou aqui demonizando as redes sociais, não. As redes sociais são excelentes. Nós dependemos dela hoje para muitas coisas. Que coisa boa você pagar uma conta sem pegar a fila da caixa, não é não? Você paga lá agora só com um aplicativozinho. Tem dinheiro na conta, meu filho? Paga. Tem aí alguns bancos que você paga fiado para pagar depois, né? Então, é bênção de Deus, usando da maneira correta. Tá bom? Só que nós estamos usando de forma compulsiva, sem controle. Os nossos filhos estão à mercê disso e nós devemos abrir os nossos olhos o quanto antes. Meus irmãos, são muitas as informações. E o fato é que nós estamos imbuídos a todas elas, meus queridos irmãos. Quando a gente fala imbuídos, significa estar cheio disto, né? Impregnado, está penetrando em nós. O sentido figurado que o sentido figurado de imbuído é que nós estamos sendo persuadidos, né? Com esse movimento que tem influenciado, que é o ambiente das distrações, tá bom? Então, é o sistema, né? Das tantas informações deste mundo moderno, que é o sistema secular diverso, tá? Que na maioria das vezes, para algumas pessoas, o melhor é ficar à beira do caminho mesmo, só observando. Eu já ouvi de muita gente aqui, dizendo assim, pastor, quer saber de uma coisa? Para eu não me meter nesse negócio, é melhor ficar na minha. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso também. Eu vou ficar aqui à beira do caminho e vou deixar acontecer. Você quer, meu filho? Pois que quebre a sua cara e vá sozinho. Você quer, minha filha? Então o que você faça? Aí você vai ignorando,
sendo omisso às correções, às exortações, aí a gente fica à beira do caminho, observando, só observando. As coisas aparentemente não estão bem, mas você está, para eu manter minha pressão controlada, eu vou ficar quieto, não vou falar. E a gente vai vivendo assim. Muitos optam por viver assim, tá, queridos irmãos? Ignoram a situação e fica à beira do caminho observando. Então, para muitos hoje essa é a solução, certo? E no meio, nesse ambiente contemporâneo das teorias relativistas, tá? Que ensina a filosofia de que tudo depende do ponto de vista. Irmãos, olha, hoje eu sempre brinco com os irmãos sobre isso. Hoje o pastor em casa, ele passa a maioria do tempo dele dando opiniões sobre esses rios do Instagram. Essa semana, acho que foi a semana que eu recebi mais rios do Instagram polêmico, né? Hoje de manhã, foi ontem que você mandou para mim, irmão, do YouTube. Hoje? Foi hoje? É porque era de madrugada, já era hoje. E aí eu acordei domingo bem cedo, eu digo, eu vou acordar, eu vou direto para o meu escritóriozinho estudar para a EBD, né? Aí eu digo, domingo ninguém manda mensagem de vídeo para eu analisar, né? Aí quando eu abro o celular, tá lá o vídeo do Raimundo, né? Mas é um assunto que a gente vem conversando desde cedo, né, Raimundo? Desde o início da semana. Aí o Raimundo envia um vídeo para mim, eu avalio, envio outro para o Raimundo avalia sobre um assunto só polêmico. O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que nós estamos vivendo nessa pluralidade de informações. Até nós encontrarmos um conceito sério e seguro, hoje, demora um pouco. Aí, pelo ambiente estar tão diverso e complexo, e termos várias opiniões sobre todas as coisas, fica difícil até para a gente formatar uma identidade cristã para a nossa vida. Aí tem crente que não sabe ainda o que é. Tem anos de igreja, mas não sabe o que é. Não tem posição teológica, nem escatológica, nem sobre Cristo, nem sobre o Espírito Santo. Não tem doutrinas formatadas de uma forma segura. Porque quando você define aquilo que você quer para a sua vida, fica mais fácil de você achar o caminho, certo? Então, esse é o ambiente, irmãos. Por causa da informação que tem muito. E graças a Deus por isso. Paulo disse em Coríntios 10, 23, examine de tudo e retenha o que é bom. Certo? Agora, irmãos, às vezes falta maturidade para nós. Eu recebo, às vezes, coisas da infância, de coisa de juvenil, de adultos, porque não entenderam ainda. Não estou dizendo aqui para os irmãos que deixem de enviar essas coisas para mim, não. Se é tua dúvida, eu, como pastor, estou aqui para ensinar você a maneira correta, se você quiser. Agora, tem gente que não quer. A gente manda uma mensagem, a pessoa já está cauterizada com a informação, ela manda 35 para o pastor de volta. Aí o pastor, eu vou discutir com um abençoado desse, se ele não quer aprender, não é? Então, os conceitos bíblicos, irmãos, tem que ser definido na nossa cabecinha. A gente precisa amadurecer e crescer nisso. Porque nós estamos num ambiente diverso. São muitas informações acerca de tudo. Aí, parar e focar naquilo que a gente quer para nós é o mais importante. É o que nós devemos fazer. Tá bom? Então, irmãos, nós vamos conversar e meditar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Não utilize, de esperteza para você ignorar o ambiente que você está. Porque tem muita gente que ignora. O problema está aí e a gente tem pessoas que usam umas desculpas bem informadas, bem criativas para dizer que não está por dentro do que está acontecendo, que não está entendendo nada. Nós estamos entendendo de tudo, irmãos. A gente sabe que hoje, atualmente, está muito complicado mesmo a gente ensinar os nossos filhos, exortar os nossos irmãos na igreja mesmo, porque o ambiente é esse, tá? Onde tem muita informação, há dificuldade de aprendizado, certo?
Quando eu falo muita informação, são informações sem ligação nenhuma, né? Assuntos confusos demais. Então, muita informação é bom quando você tem uma direção de onde você quer chegar. Aí você vai aprimorando. É a questão das formações na faculdade, né? Você faz uma faculdade, depois você faz o quê? Uma especialização na área, depois você faz o quê? Outra especialização na área, mas o camarada não deixa de ser, por exemplo, um médico, um pastor, né? Ele estudou, ele fez a teologia, ele faz uma especialização em outra área que tenha relação ou correlação com o seu ofício, sua profissão, você vai estudando. Mas você tem um norte. Você não pode pegar muitas informações de todo jeito e tentar viver todas ao mesmo tempo. Aí somente vai ficar confusa. Aí pode ser um problema para você. É o que está acontecendo hoje. A gente vê muita coisa confusa, irmãos. Tem coisa que eu escuto e eu fico querendo entender. Agora há pouco o irmão falou isso aqui. Agora está falando outra coisa que não tem nada a ver. Aí depois fala outra coisa que não tem nada a ver. Aí depois volta lá para o início. São as coisas que estão confusas na nossa mente. Mas por que a gente fez isso? Porque talvez a fonte primária da sua informação que você procurou não foi uma fonte segura. Aí você já começa errado. E começar errado para depois colocar o certo para corrigir, é difícil, depois que a gente aprende, né? Eu aprendi a chutar com o pé direito, só que eu escrevo com a mão esquerda. Teve um certo tempo na minha vida que eu disse assim, mas se eu sou canhoto, eu tenho que chutar com a esquerda. Quem foi que viu mais eu chutar com a esquerda? Porque eu já tinha aprendido a chutar com a direita. É difícil, né? Voltar ali, aplicar o certo quando o começo está errado, tá, meus irmãos? Então, cuidado com as mazelas deste mundo, para você não se influenciar com ela. É evidente, é claro, nesta geração aqui, mais nós estamos vendo. Então, surgem algumas perguntas para nós. O que fazer para mudar esta realidade? Será que ainda existe uma maneira correta para nós tratarmos este assunto? Aí nós vamos aprender hoje, com o cego de Jericó, alguns ensinamentos para a nossa vida, tá, meus irmãos? Dentro dessa dinâmica que nós estamos aí. Ficar na beira do caminho não é seguro. Ficar só deixando as coisas acontecer e passar não é muito interessante. Você tem que tomar uma atitude e entrar na estrada que Jesus está também, para que você possa, seguindo a Ele, né, você possa mudar a sua postura, o seu pensamento e ser mais obediente e fazer as coisas coerentes aos ensinamentos dele. Foi o que o cego de Jericó fez, tá bom, meus irmãos? Eu quero expor o texto e eu vou trazer aqui algumas curiosidades para os irmãos que gostam de anotar, né? E fiquem atentos, irmãos, porque quando nós lemos a história do cego de Jericó, só com um entendimento só, os detalhes do texto você perde, você deixa passar despercebido, né? Então, tem algumas curiosidades aqui que eu vou relatar para os irmãos, certo? Baseado em estudos, tem coisas que não estão no texto, são estudos teológicos, históricos, está na história da igreja, em dados, documentos, tá? Mas a gente vai tentar compreender a dinâmica da narrativa bíblica, para depois aplicarmos no nosso coração do jeito que o Senhor deixou para nós, tá? Se tiver muito gelado, pode desligar viu, gente? Estou vendo gente aí tremendo nos dentes, batendo nos dentes, você pode desligar aí. Então, irmãos, a narrativa, né, que nós lemos, ela conta a história de um cego que estava à beira do caminho. À beira, nós chamamos aqui, na nossa linguagem, na beirada da estrada, né? O pessoal falando isso aqui, eu anotei essa palavra, certo? E ele estava ali à beira do caminho, mendigando e pedindo esmola. Está no versículo 35 do texto que nós lemos aí. De repente, aparece Jesus passando ali, por aquele caminho, certo? Então, esse
é o cenário da história do cego de Jericó. Só que para que os irmãos entendam melhor o contexto, existe e aí eu vou entrar no campo das especulações agora, não está aqui na Bíblia. Mas existe, irmãos, historiadores que pesquisaram na época sobre esse local que Jesus estava nesse momento, e eles chegaram à seguinte conclusão. Na época de Jesus existia, na época de Herodes, né, o Grande, existia 2 cidades de Jericó, certo? A velha Jericó e a nova Jericó. E Jesus estava indo para Jerusalém, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E Jesus estava fazendo esse percurso. Jesus estava na divisa da antiga Jericó para a nova Jericó. A nova Jericó, irmãos, os historiadores dizem que era uma cidade assim modelo. Tinha muitas palmeiras, um jardim maravilhoso. Herodes construiu dessa maneira. E Jesus estava saindo da velha Jericó, na divisa ali com a nova cidade de Jericó. Isso é o que dizem os historiadores. O texto não diz isso. O texto diz que Jesus estava a caminho, né, de Jerusalém. Ele passava por ali. O versículo 35, ele estava próximo, né, aproximando-se de Jericó, certo? Mas vamos supor, irmãos, que essa teoria, esses dados históricos sejam reais. Jesus estava na divisa ali, o cego estava. Segundo as informações, dizem que as comitivas, quando iam para Jerusalém, elas paravam naquele caminho, naquela parte do caminho da divisa, e eles arquitetavam como eles iam entrar em Jerusalém. Era uma parada obrigatória, por exemplo. Todos ficavam ali. Por isso que o texto fala que havia muitas vozes, um alvoroço. E o cego, ele não estava ali de qualquer jeito. Ele estava ali com um propósito, né? Onde é que você encontra os pedintes hoje? É lá no Lagamar, lá no final do Lagamar, no Esquisito, ou na praça, no mercado? No mercado. Porque eles procuram os pontos estratégicos onde passa a gente para pedir a esmola. E o texto é bem claro em dizer que ele era um pedinte, um mendigo. Ele estava pedindo esmola. E ali, irmãos, estava passando uma comitiva que ia para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E aí, o cego estava nesse cenário ali, certo? Então, quando nós chegamos nos versículos seguintes, né, 36, 35, a narrativa continua dizendo, nós vamos observar que Jesus, e ouvindo a multidão, né, que passava, perguntou, o que era aquilo que estava acontecendo? O cego perguntou. E aqui nós observamos uma curiosidade. A curiosidade do cego. Ele queria saber o que era, por que de tanto movimento ali? Porque se você conversar com o cego vê com os ouvidos. Certo? Você pensa que ele é cego, mas na verdade ele escuta muito bem. É igual as nossas esposas. Você fala uma coisa bem baixinho quando está com raiva dela, né? Eu escutei tudo que você falou. Porque ela estava esperta, né? Ouvindo com atenção. O cego, irmãos, ele estava ali à beira do caminho, tudo que passava, ele tinha noção. Ele acha que ele pensava assim, agora estão passando os soldados romanos. Agora está passando aí a comitiva não sei de quê. Agora lá vai passando o Zé da Bodega. Não sei. Que o cego é inteligente. Ele escuta bem. E aí, o cego viu um negócio anormal. Um movimento anormal. Ele pergunta quem vai passando aí. Aí alguns dizem que é Jesus, o Nazareno. Não é? E esse cego,
se interessa com essa informação. Tá bom? Só que é interessante, irmãos, para dados nossos mesmo, de informação, né? A gente saber um pouco sobre quem era de fato esse cego. Aí quando a gente lê a outra narrativa, contada na visão de Marcos, no capítulo 10 de Marcos, versículo de número 46, o texto vai dizer, o texto vai dar um nome para esse cego ou um apelido. Marcos vai dar um nome ou um apelido. O cego de Jericó. O texto diz assim: foram para Jericó, tá aí. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, o cego, mendigo, filho de quem? De Timeu, certo? Estava assentado à beira do caminho, tá bom? E outra versão vai dizer o cego, tá aí, ó, a multidão, né? Aí assim, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, o cego, aqui já tem o nome ou o apelido. Por que nome ou apelido, irmãos? Aqui a gente consegue agora identificar quem é o cego. Esse cego não era qualquer cego, ele tinha uma família, sim ou não? O texto diz. E a família dele, ela foi reconhecida aqui, Marcos fala isso, como reconheceram ele como sendo o filho de Timeu. Eu sempre digo para os irmãos que o bar no grego é um prefixo para filho, certo? Por exemplo, quando ele fala que Bartimeu é filho de Timeu, daí é o filho do Timeu. O bar no grego é um prefixo. Então, quando você vê Barjonas, Simão Barjonas, o Bartimeu é o filho de, né? O bar é filho de. Aí aqui Marcos coloca o cego de Jericó como sendo o filho de Timeu. Tudo bem, nós encontramos agora a linhagem do cego. É o Bartimeu, filho de Timeu. Certo? E já Lucas não se arrisca em dizer a linhagem, só fala o cego de Jericó. Mas Marcos diz que era o Bartimeu. Tá bom? O que é que isso tem a ver, pastor, com o que o senhor vai pregar? Daqui a pouco os irmãos vão entender. Tem um sentido tudo isso. Esse cego ele tinha uma procedência familiar, irmãos. Então os relatos acerca de Bartimeu era que possivelmente, agora eu vou falar aqui do Timeu. Existem relatos, estudos que dizem que Timeu ele era uma espécie de oficial do exército daquela época. Então, o Império Romano confiscou seus bens quando ele aposentou o Timeu. São relatos, certo? Não está na Bíblia, mas se você pesquisar, você vai ver, você vai encontrar. E o Timeu era o tipo daquele soldado aposentado, da reserva. Aí os romanos confiscaram sua aposentadoria e mandaram, aí Timeu se tornou um opositor do governo, no caso de Herodes, naquela época. E aí Herodes mandou crucificar o Timeu, o pai do cego. Isso é a história que diz. Aí o que foi que aconteceu? Eles crucificaram o Timeu, diz a história, se proceder vai fazer sentido, e pegaram o cego e cortaram e tiraram seus olhos. Por quê? Porque era uma prática romana na época, para que o filho não vingasse a morte do pai, o filho. Então eles fizeram isso com o cego. Eles tiraram os olhos dele e ele ficou cego. Isso é o que os documentos achados, encontrados dizem, mas não está aqui na Bíblia, tá, irmãos? E Marcos apresenta aqui o Timeu. Por que ele apresenta o Timeu? Aí os irmãos vão compreender. Porque Timeu tinha uma influência na sociedade, por isso que o nome dele está aí. Porque se falassem daquela pessoa sem mencionar um nome importante, talvez ele não seria reconhecido. Aí Marcos está dizendo, é o cego filho de Timeu. Timeu era conhecido. Se ele fosse um oficial mesmo daquela época, ele era muito conhecido.
tá? O fato é que esse detalhe, ele permeia essas duas narrativas, essas informações, tá bom? Então, são esses os relatos acerca do pai de Timeu, ou do pai do cego, né, de Timeu. Então, o cego, ao perceber a movimentação, eles respondem, né, a multidão responde, ou uma parte dela responde a Jesus, o Nazareno, que vai passando por aí, tá? Irmãos, outro detalhe, outra curiosidade. Por que mencionam para o cego o nome de Jesus como sendo o Nazareno? Por quê? Isso faz sentido para alguma coisa? Sim, com certeza. Para o cego fez muita diferença. Naquela época, irmãos, também existia vários conceitos acerca do nome Nazareno. Alguns eruditos do Antigo Testamento, eles apresentavam os nazarenos como sendo um povo separado. Tinha uma ligação com os nazireus da época, juízes, né? Lá com Sansão, a gente vê essa informação. Então, tinha esse significado, o nazareno, e quando o cego escuta que era Jesus o Nazareno que passava dali, aí nós vamos para outra vertente, isso é uma dualidade que a gente chama, né? Outra vertente, de que era Jesus o de Nazaré, certo? E a vertente mais confiável, que a maioria dos teólogos acredita, é que quando foi citado aqui que era Jesus o Nazareno, ele estava se referindo do local que era a cidade onde Jesus estava, ou era natural, né? Ou onde viveu, onde foi criado. Em várias passagens, os irmãos sabem que Jesus, quando volta do Egito, né, ele vai para Nazaré. Então, Jesus era conhecido como o Nazareno, ou morava naquela cidade específica. Isso aí, os teólogos são unânimes, que na maioria das vezes que mencionam o termo Nazareno, ou título, né, esse título para Jesus como Nazareno, estava se referindo à localidade mesmo, a interpretação mais aceita que se referia à sua naturalidade mesmo, tá bom? Então, quando nós lemos mais profundamente os versos 38 e 39 de Lucas, nós vamos ver mais detalhes sobre o texto. Aí depois que ele tem essa informação que era Jesus o Nazareno, o cego ficou ansioso para conhecê-lo de perto. Ele parece que a chave virou na mente do cego de Jericó, aqui, irmãos. Aí ele começa no versículo 38 dizendo: então ele clamou. Como é que ele clama? Jesus, filho de Davi. Aqui, irmãos, é mais uma curiosidade, é mais um ensinamento precioso para as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que ninguém no Novo Testamento reconhece Jesus dessa forma. Só o cego de Jericó menciona isso. Isso, irmãos, era uma espécie de um código messiânico. Ele gritou bem forte: Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele reconheceu que Jesus era o Messias prometido. Então, isso despertou a curiosidade de Jesus Cristo. Aí ele diz: tem de compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendia. O texto continua dizendo, para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais, ou cada vez gritava mais. Irmãos, ele gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era esse o grito do cego de Jericó. Então, enquanto muitos tentavam calar Jesus, que o texto fala que alguns pediam para que ele se calasse, outros anunciava Jesus para o cego como sendo o Jesus, o Nazareno. E a gente poderia aqui dar uma ênfase e dizer que enquanto uns na multidão estavam interessados em apresentar Jesus ao cego, outros simplesmente diziam que queriam parar, né, o cego e pediam para que ele ficasse quieto. Isso é bem atual na nossa vida, né, irmãos?
Às vezes nós temos sonhos em Jesus e tem muita gente na mesma multidão que a nossa, mas às vezes dentro dessa multidão tem uns que dizem que querem nos calar e outros que querem nos apresentar melhor Jesus de Nazaré. A multidão tem dessas coisas, né? São as variadas opiniões que a gente viu no início, na introdução. Tá? Enquanto alguns estavam interessados em levar o cego até Jesus, outros estavam dizendo: se cala, besta, ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Para finalizar a exposição, irmãos, eu quero me ater aqui a algumas curiosidades nos últimos versos também, apresentados aqui do versículo 40 até o versículo 43. O versículo 40 diz assim, irmãos, do texto que nós estamos de Lucas, né? Então parou Jesus e mandou que ele o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então lhes disse Jesus: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Aqui tem uma chave aqui, irmãos, que é a capacidade de confiança do cego em Jesus Cristo de Nazaré. Ele acreditou de uma maneira exemplar, meus amados irmãos, de uma maneira exemplar. E isso aqui, para Jesus, foi muito importante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que salvou o cego não foram as atitudes dele, não foram os gritos que ele deu, foi a fé. Aí Jesus destaca isso aqui: a tua fé te salvou. A tua fé. E quais são os indícios disso? Quando ele reconhece Jesus como o Messias. Jesus vai passando ali, ele sabia, ele tinha convicção de que era Jesus, o Nazareno, o de Nazaré, o Messias prometido pelos profetas, a raiz de Jessé, como disse o profeta. E ele faz questão de dizer: eu reconheço, eu sei nas Escrituras que um dia o Senhor viria, e de que um dia, se eu tivesse a oportunidade, eu me comunicaria com ele. E aí ele faz isso. Jesus, filho de Davi, esse era o código. Esse foi o código que chamou a atenção de Jesus. Quem me chamas? Quem reconhece a linhagem? Quem reconhece as profecias? Quem? Eu quero ver quem é. Então são as atitudes da fé dele. E isso chama a atenção da gente. Essa foi a confiança do cego Bartimeu. Tá bom, irmãos? No versículo 43, imediatamente tornou a ver, diz a primeira parte do versículo. Irmãos, eu falei dos relatos aqui, que não são bíblicos, mas que são estudados, de que, vamos supor, que é aquela teoria de que o Bartimeu, ele arrancaram os olhos dele, for real. Aqui o texto está falando uma realidade que está em conexão com a história. Por quê? Porque o texto diz assim: ele tornou a ver. Significa dizer, o texto, nas vezes que fala, que quem torna a ver, irmãos, pelo menos é a minha percepção, e dos estudiosos também, é quem um dia já viu. E o texto, nas duas partes, ou acho que 2 versículos que fala sobre isso, fala que o cego tornou a ver. Então significa dizer que em algum momento na vida dele, ele já enxergava. Então, se a história está falando de forma correta, o cego já tinha enxergado em algum momento na vida dele. A história acertou, vamos dizer assim. É verídico. O Timeu, de fato, era um oficial, foi morto e arrancaram os olhos do seu filho, porque isso era um regimento da época, era lei, para que ele não se vingasse do rei ou dos romanos.
Porque era isso que acontecia. O filho ia vingar a morte do pai. Aí aqui, irmãos, tem muito a ver, porque o texto fala que ele tornou a ver. Certo? E depois disto, meus irmãos, diz o texto, ele seguiu glorificando a Deus também. Todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aqui nós observamos um ensinamento muito precioso acerca, com o cego, né? Com o exemplo do cego, acerca da fé, certo? Ele faz, o Senhor faz menção disto aqui, né? Que a fé dele o salvou. E o outro fato interessante, foi o que nós falamos, ele tornou a ver. Ele tornou a ver. Esses são os relatos, as informações que nós temos acerca do texto. Se você pesquisar, nós não estamos num culto de doutrina, se você se aprofundar mais um pouquinho, você pode conseguir outras informações extras bíblicas. Mas o que permeia acerca dessa narrativa, irmãos, são essas histórias aqui. Tá? E o que é que isso faz a diferença na nossa vida hoje? Porque é que todas essas informações são essenciais para nós entendermos o texto hoje. Aí quando nós aplicamos o texto para a nossa vida, nós vamos entender que algumas coisas fazem muito sentido para nós hoje, se nós aplicarmos da maneira correta. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que é uma pergunta. Quais os empecilhos que lhe prendem à beira do caminho? Quais são os empecilhos que te prendem na beira do caminho, ou à beira do caminho? Quais são? Certo? O cego era um pedinte credenciado, tá, irmãos? Por que credenciado? Se nós observarmos o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 50, vai dizer o seguinte, olha. Se o irmão colocar aí rapidinho, eu leio aqui. Vai dizer, Marcos 10, 50. Vamos lá. Só para a gente ver aqui esse detalhe importante. Por que ele era um pedinte? Diz aí, ó. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Qual o detalhe do texto aqui em Marcos? Lucas não fala isso, certo? É que ele lançou o negócio de uma capa. A capa. Você vai estudar a cultura romana, a capa é uma espécie de credenciamento para pedir esmola. Ou seja, o vendedor hoje, o ambulante, ele não precisa, né, de uma autorização para vender os negócios. No carnaval aqui tem que ir lá, né, na prefeitura, se humilhar e pedir uma autorização e tal. Para você vender ali a sua tapioca, o seu pratinho, aquelas coisas. Naquela época, no Império Romano, para pedir esmolas, para ser um pedinte cadastrado, eles ganhavam essa capa aqui. Diz a história. Não está na Bíblia o significado. Mas o fato é que Marcos coloca a capa. Por que Lucas não coloca e Marcos coloca? É porque a capa tem algum sentido. Só que Lucas era um estudioso mais informado das coisas. Aí, sabe, eu fico imaginando assim, isso aqui é um grifo meu. Que Lucas, eu não vou me atentar, eu não tenho informação suficiente para falar sobre essa capa. Mas hoje, historiadores, feito Flávio José e tantos outros, estudando, pesquisando, eles descobriram essa cultura na época do Império Romano, na época de Jesus. Então a capa era a credencial para o pedinte, era um negócio que o governo dava, né? Não era um Bolsa Família, mas era um negócio que o governo dava para que ele pedisse o Bolsa Família, vamos dizer assim. Então o cego Bartimeu, talvez, vamos fazer um link, né, com a história, talvez uma espécie de reconciliação do governo com o Timeu, né? Ele deu autorização, agora você vai, por pena mesmo, né? Você vai ser credenciado para pedir a esmola. Então ele tinha a capa. E ele lança essa capa de si. Então, o cego era pedinte credenciado. E ele lançou fora a sua capa. A capa, já falei para os irmãos, era uma espécie de autorização para pedir esmola. Então, aquela capa tinha um certo valor, possivelmente, para o pedinte. Poderia ser o seu único ganha-pão. Mas ele lançou fora a sua capa. A capa não foi empecilho para ele ir em direção de Jesus. Poderia, hoje,
né? Eu ou você chegar para um pedinte e dizer assim: o que queres que eu te faça? Aí o pedinte, a maioria deles diz assim: me dá uma esmola, né? Jesus chega para o cego de Jericó, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele poderia fazer o mesmo: me dá uma esmola. Ele poderia fazer a mesma coisa, mas não. Ele disse: eu quero que eu torne a ver. Ele não pensou duas vezes. Ele abriu mão da sua capa. Ele abriu mão talvez do seu único ganha-pão para ir ao encontro de Jesus. Por isso que a fé dele foi elogiada, meus amados irmãos. Não teve empecilho para ele de forma alguma. Tem muita gente presa ainda à beira do caminho. Não quer largar a capa para seguir o nosso mestre honestamente. Vivem dando desculpas ou simplesmente me dá uma esmola. Irmãos, eu estou lendo um livro, eu tirei a frase deste livro para compartilhar com os irmãos, o livro O Retorno à Santidade, do Dr. Gregory Friesen, que diz assim: é impossível viver a verdadeira plenitude e poder do Espírito Santo sem uma comunicação diária e íntima com Deus. Sem sinceridade de coração, irmãos, é impossível viver em santidade, honestamente. E sabe o que foi que o cego fez? Ele optou em viver a verdadeira plenitude do Espírito, entendendo que Jesus era essencial para ele naquele momento, era o mais importante para ele naquele momento. Então, quais são os empecilhos que ainda te prendem à beira do caminho? Quais são? O teu trabalho? A tua teimosia? A tua autossuficiência? O que é que te prende ainda, meu filho, em nome de Jesus? Às vezes a nossa avareza, a nossa mesquinhez, né? A nossa altivez. Eu opto por ficar à beira do caminho, por quê? Por que eu não faço como Bartimeu fez? Abro mão da minha capa e deixo de viver de esmolas, mendigando à beira do caminho. Não quer seguir a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente vive na beira do caminho, ou à beira do caminho, mendigando, se conformando com o que nós temos, irmãos, sem progresso, sem crescimento espiritual, sem amadurecimento nenhum, vivendo de qualquer jeito, fazendo raiva aos outros, porque tem crente que faz raiva aos outros. Não é só o pastor, não. Porque às vezes eu escuto coisas aí, meu Deus do céu. Eu digo assim: não, lá não me faz raiva não, mas pastor, mas me faz tanta raiva aqui, e eu só comigo, eu não vou entregar o meu irmão, que me faz raiva também lá, senão eu vou acabar com a vida dele. Mas acontece isso, irmãos. Por quê? Porque a gente não quer evoluir, a gente não quer largar a capa, a gente não quer, o nosso ego fala mais alto, eu estou certo e acabou-se. O meu conceito sobre igreja é esse, ponto final. Se quiser que me aceite assim, eu nasci assim, eu morri assim, eu vai morrendo. E vai para o céu da boca da capivara, né? Como a gente fala aqui. Vai morrendo. E tem muito crente morrendo à beira do caminho. Sabe por quê? Não se decide. Fica preso. Às vezes, as suas ideologias que não levam a lugar nenhum. Não prospera na família, não é um bom pai, não é uma boa mãe, não é um bom filho, não é um bom crente, o caráter desonesto, só quer saber de ganhar, de absorver coisas do sistema e tua vida espiritual, como é que está? Esta noite pedirão a tua alma, disse Jesus. E nós estamos presos com essa capa que prende muita gente. Nós precisamos, irmãos, pensar sobre isso. O cego de Jericó, o filho de Timeu, ele abandonou a sua capa e seguiu em direção a Jesus. É o que o texto diz. Segunda coisa, irmãos,
Nós precisamos aprender a desenvolver a voz que chama a atenção do mestre. Versículo 38 do texto de Lucas vai dizer: então ele clamou, Jesus, filho de Davi. Aí está aqui o código, né, que o Pablo Marçal fala. Outro dia botaram o Pablo Marçal todo esmurrado, né? Eu vi uma foto dele, mas acho que é montagem desse AI aí, certo? Mas o Pablo Marçal que fala muito de código, né? E ele diz: Jesus, filho de Davi. Essa voz aqui chamou a atenção do mestre. Ele disse: tende compaixão de mim. Eu já expliquei para os irmãos. Era um título messiânico que ninguém mencionava naturalmente naquela época de Jesus. Mas o cego de Jericó, eu tenho uma estratégia para quando o mestre passar aqui. Eu fico pensando ele no espelho, quando a gente está ensaiando para pregar, né? Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Eu acredito que ele ficava, né, cada vez mais falando alto e gritando para ver se estava bonitinho para chamar a atenção de Jesus. Para no dia que ele fosse ter esse encontro, ele mencionasse e pronunciasse, né, as palavras que iam chamar a atenção de Jesus. Quem namorou aqui na adolescência? Quase que todos nós, né? Só não os mais novos, mas... A nossa primeira namorada, irmãos, você lembra? Eu lembro. Eu fiquei na frente do espelho. Olá. Eu queria impressioná-la. Não é assim? Hoje em dia não, hoje está fácil. Me manda mensagem pelo Instagram. Outro dia eu estava conversando com a Sara, minha filha, como é que tu conheceu esse menino? Ora, pai, tudo pelo Instagram. Né? E falava mais. Ninguém se comunica. Mas na minha época não, a gente ia para frente do espelho e ficava treinando. Eu botava uma blusa, passava um gel no cabelo, estava para cá, não, tá muito brega, tá para cima, tá muito rock and roll. Aí, será do mesmo jeito, né? A gente ficava assim na frente do espelho, ensaiando para impressionar. O cego fez isso, irmãos. Ele ficou ensaiando, talvez ele estava esperando a oportunidade certa e sabia. Qual frase vai impressionar e chamar a atenção de Jesus para mim? Jesus, quando escuta de primeira, Jesus se interessa, porque ele falou algo profético, meus irmãos. Não é qualquer pessoa, só em espírito, porque a Bíblia diz isso, que o espírito testifica, né? E só em espírito, Jesus entendeu que aquela pessoa estava se comunicando da maneira correta com ele. E foi o que aconteceu aqui. Então, o que chamou a atenção de Jesus foi o fato dele usar a expressão filho de Davi, que era um reconhecimento de que Jesus era o Messias prometido da linhagem de Deus e dos profetas. Ele reconhece Jesus como sendo o cerne das profecias e o identifica ele e a sua genealogia, irmãos. E isso chamou a atenção do mestre. Como você tem desenvolvido o seu clamor para chamar a atenção do seu mestre, Jesus? Como você ora? Como você pede socorro? Como você faz? É como Davi, no Salmo 121? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Qual a tua voz de comando para chamar a atenção de Jesus? Se é que nós ainda oramos hoje assim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Compaixão de mim. O que nós temos feito, irmãos? Qual a nossa fé, honestamente falando? É pelo menos parecida com a do Bartimeu? Ou você nem clama mais? Você está impressionando mesmo o Espírito Santo? O Espírito Santo não precisa de que ninguém impressione ele, não. Mas Deus trabalha nas nossas boas intenções de cristãos honestos. Eu sempre digo para os irmãos aqui, você está bem intencionado, meu querido irmão, em fazer, não está acertando, mas você está bem intencionado,
Deus já está trabalhando no teu caráter. Mas tem que haver intenção, irmãos. E às vezes não tem intenção nenhuma. Nem orar eu oro. Nem clamar eu clamo. Nem suplicar eu suplico. Como é que vai dar certo, meu povo? Está certo com a Bíblia? Não. Não está correto, não está coerente. Nós precisamos mudar. Como você tem desenvolvido esse clamor que chama a atenção do nosso mestre para exercer de compaixão para conosco? É só me dá, só suplica por Jesus para atender teu problema, tua dificuldade e as outras coisas. Você nunca para orar e dizer para Jesus que você é pecador, não, é falho, você só quer benefícios. Você nunca parou para dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, tem de compaixão de mim, Senhor, limpa o meu coração, purifica minha alma, purifica o meu ser, minha mente, Senhor, eu sou pecador. Quantas vezes você parou para orar assim? Chorar na presença de Jesus. Terceira coisa, tenha convicção daquilo que você quer de melhor para a sua vida. Tenha convicção. Versículo 40 diz, então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse, e tendo chegado perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Ele respondeu, Senhor, que eu torne a ver. Ele não queria esmola, ele queria ter esse encontro com Jesus, ele sabia precisamente o que queria. O cego estava, talvez, diante da última oportunidade, irmãos, da vida dele. Sabe por quê? Porque Jesus estava entrando para Jerusalém e nunca mais Jesus voltou por aquele caminho. Ele foi para o Gólgota. E na última oportunidade da vida dele, ele sabia o que queria. A oportunidade de se encontrar com Jesus e entrar no caminho com ele. Ele vai de encontro e quando ele tem essa oportunidade, ele relata especificamente, com requintes de clareza, o que ele quer. Aí ele diz, eu quero ver, tornar a ver, Senhor. Jesus está passando pelo caminho da nossa vida todo dia, irmãos, nos dando as oportunidades, são inúmeras. Mas o que nós estamos contando para Jesus? Especificamente, você sabe o que quer? Você quer ver? Você quer enxergar? Você quer uma cura? Você quer confessar os seus pecados para Jesus? Pois quando você tiver a oportunidade, você diga, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados. É assim. O cego sabia. E na última oportunidade da sua vida, ele, com bastante convicção, ele clama por Jesus, enfrentando as vozes contrárias da multidão, que dizia, não incomode o mestre. Quando você sabe o que você quer em Cristo Jesus, sabe aquelas vozes que tentam desequilibrar nossa mente? Que a gente escuta todo dia? Você não dá ouvidos. Sabe por quê? Porque você tem certeza do que você quer em Jesus. Vamos falar? Tem coisa que a gente vai ignorar, né? A gente ignora mesmo porque tem coisa que não dá nem para ouvir direito. Mas tem coisa que a gente vai pensar com carinho e dizer, de fato... Se precisar, se o que está falando aqui vai servir para eu desenvolver mais ainda na fé, amém, eu vou dar aqui um crédito. Mas tem as outras vozes que dizem assim, olha, é Jesus o Nazareno que está aí. Você escuta essas vozes. Esses são seus amigos. Estas são as pessoas que estão preocupadas com você. Às vezes sua esposa em casa, o seu marido. Às vezes a esposa diz para o marido, eu estou indo para a igreja. Tu não vai não? A igreja é um ambiente bom, um lugar que a gente vai aprender a palavra de Deus. Ela quer o seu bem. Ele quer o seu bem. Ele quer levar você para os caminhos do Senhor. São as pessoas que gostam de você. São os que estão na multidão com você. Que às vezes a gente ignora, que está bem pertinho da gente. Às vezes a nossa esposa... Às vezes é o nosso filho que quer pular dar uma piadinha para nós. O pai não vai, também não vou. Ô pai, vamos para a igreja, pai. Hoje tem culto, papai. Papaizinho, o bichinho falta chorar.
A gente fica com esse negócio de, oh, meus queridos, nós precisamos dar ouvidos para as vozes que nos levam para perto de Jesus. Mas hoje nós estamos abandonando e dando ouvido às vozes que nos distanciam de Deus. Com esse negócio de tantas coisas, tantas informações, é desigrejado, é igreja não sei de quê. Eu não vou nem falar porque tem gente que fica com raiva. É uma quantidade de tanta informação sobre vida cristã e comunidade hoje, no nosso ambiente atual, que a gente fica, às vezes, desnorteado. Não precisa, não. Tá. Você vai vivendo a vida. E dando ouvido àquela outra parte da multidão. Né? Não incomoda, não. Hoje não. É incomodar o pastor lá. Não. E outros dizendo, é Jesus o Nazareno. O cego aproveitou a oportunidade que teve e foi ao encontro de Jesus gritando bem alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou misericórdia de mim. A mulher do fluxo de sangue, meus irmãos, lá em Mateus 9, 20 ao 22, ela também disse uma palavra muito importante de fé e fez a diferença na vida dela. Ela disse, se eu apenas tocasse em suas vestes, eu seria curada, né? Queria tocar. Ela também esteve no mesmo cenário que o cego. É outra situação, mas ela teve a multidão, apertava Jesus, e ela saiu no meio da multidão. A fé concreta, objetiva, sabia onde que ia chegar, foi lá e tocou na orla de Jesus. Aí Jesus disse assim, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. A fé da mulher do fluxo de sangue também foi grande e chamou a atenção de Jesus. Ela foi curada. Irmãos, Ana também foi confundida como uma mulher embriagada, né? 1 Samuel 12, ou 1 do 12 ao 28, e ela estava orando, pedindo a Deus um filho, Samuel, em suas palavras, falando baixo. E julgaram ela como sendo uma mulher embriagada, mas ela estava clamando e suplicando ao Senhor. E sabe o que ela pedia ao Senhor? Senhor, dá em mim um filho. E se o Senhor me der, eu vou entregar de volta para o Senhor. Porque a honra é tua, a glória é tua, o poder é teu para sempre. E Samuel, meu filho, é seu. Enquanto muitos na multidão diziam, Ana está embriagada. Ana sabia com convicção onde queria chegar. Honestamente, irmãos, quando eu olho para mim mesmo, para a minha fé, eu fico impactado com a fé desses irmãos que nós estamos falando aqui. Que fé exemplar a destes irmãos. Paulo, em 2 Timóteo 1,12, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Por último, meus irmãos, entenda que entrar no caminho com Jesus é o mesmo que permanecer constantemente caminhando com Ele, por onde quer que Ele vá. Entenda que entrar no caminho com Jesus é o mesmo que permanecer constantemente com Ele, caminhando por onde quer que Ele vá. Versículo 43, a narrativa encerra dizendo, imediatamente tornou a ver. E a sequência do verso diz, e seguia-o, glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Entrar no caminho com Jesus é permanecer. O cego, o que o cego fez? De imediato, ele tomou a atitude de seguir a Jesus, logo de imediato, né? Ele abandona os seus traumas, os seus medos,
as suas incapacidades, as suas frustrações, a sua capa e foi acompanhar o Mestre. Às vezes, irmãos, a capa representa tudo isso. Eu fico observando que aquela capa não fez mais sentido nenhum para a vida do cego de Jericó. Mas aquela capa, para ele, talvez, é a história da vida dele. Quantos anos na beira do caminho? Pegando chuva, sol, esperando os mercadores passar por ali, para pedir esmolas. Quem vinha para Jerusalém, para as festas, ele estava na beira do caminho. Aquela capa representava os traumas dele. Sabe o que foi que ele fez quando ele viu Jesus? Jesus ressignifica a minha vida. E o texto diz que ele passou a seguir Jesus por onde Jesus ia. E sabe o que é que o povo falava? O povo dava glória a Deus. Louvava a Deus. Eles louvaram ao Senhor. Foi o que o cego fez. Eu quero concluir, irmãos, dizendo para nós, talvez você e eu esteja hoje aqui na nossa igreja local na condição só de observador ainda. Não participa de muitas coisas da igreja, ainda está meio confuso, não sabe ao certo o que você quer, não se encontrou ainda, está meio perdido. Ou talvez você esteja acostumado com as esmolas, com a capa do comodismo. Eu quero dizer para você, querido, e para mim também, que enquanto você não tomar a atitude certa, as oportunidades vão passando por você. A idade vai chegar e você não fez nada da sua vida. Você precisa clamar hoje por Jesus, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Quantos de nós, irmãos, sinceramente, estamos à beira do caminho, observando? Eu tenho conversado com muitos irmãos, e eu digo: o que falta, irmão, para você melhorar a sua vida espiritual? Aí uns dizem assim: pastor, só trabalhar mais um pouquinho, já já eu venho com 2 pés. Aí outro diz: pastor, está faltando eu casar. Aí outro diz assim: pastor, tem que arrumar. Escutei muito isso do Bruno, quando o batismo dele, né? Pastor, deixa eu arrumar minha vida primeiro. Se converteu, o Bruno quase não batiza. Aí batizou logo, não foi? Ele demorou, foi para se converter. E aí no batismo o Bruno tinha essa preocupação também. Ele falava assim: pastor, eu preciso resolver as coisas, me purificar mais. E a gente vai vivendo a vida. Pastor, eu não sou fiel, não consigo, eu não entendo esse negócio de dízimo, esse negócio de dinheiro para dar para o pastor. Deixa eu viver assim mesmo. Aí o tempo vai passando. Quando você olha para trás, já estou da idade do Aurélio. 33 anos. Né, Aurélio? Né? O tempo passa, outro dia eu olhei para trás, eu tenho 45 anos, Jesus. E tem muitas coisas que, às vezes, eu me pego na beira do caminho. Eu vou deixando passar. Estão fazendo, deixa fazer. O tempo passa. Você vai deixar para usar a sua força na velhice, irmão, para Deus, quando você não tem mais ela? Você tão jovem, você tão novo, poderia estar impactando tantas vidas, com tantos dons,
tanta inteligência que Deus te deu. Nós vamos vivendo assim, observando. Sejamos como o cego de Jericó, irmãos. Não perca a oportunidade. Vamos mudar o nosso comportamento. Vamos sair da beira do caminho e vamos seguir a Jesus com sinceridade e honestidade. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. O nosso clamor é: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu tenho clamado assim, praticamente quase que todos os dias, irmãos, porque às vezes falta força mesmo. A gente é humano, Quando a gente olha para a dinâmica da igreja hoje, irmãos, no geral, o negócio está muito superficial. A gente está vivendo o viver. Nosso entusiasmo está acabando para fazer a obra de Deus. O nosso otimismo está praticamente que zerado hoje para fazer a obra de Deus. Para as outras coisas, não, a gente faz tudo e faz bem, mas para fazer a obra de Deus é difícil. Então a gente precisa seguir a Jesus da maneira que o cego seguiu. Não só de falácia, mas de atitude mesmo. Está na hora da gente mudar. O tempo chegou, apressou. Salomão disse: alegra-te, jovem, lá em Eclesiastes 12, se eu não me engano, na tua meninice, antes que venham os maus dias. São os dias da velhice. Enquanto você tem força para fazer, é jovem, tem vigor, faça. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina. Então vamos refletir sobre isso, irmãos. Eu vou orar nesse momento, e se Deus tocar no teu coração, e se tiver alguém aqui no nosso meio que necessite de ter um encontro com Jesus, ainda não se converteu, você pode sair de seu lugar e vir aqui à frente enquanto nós oramos. Nós vamos orar pela sua vida.